A Rádio Teófilo Otoni apresenta com a psicóloga Isabel Ribeiro Manual de Vida. Um programa que ensina a lidar com a vida do jeito que a vida é. Bom dia, ouvintes da Rádio Teófilo Otoni, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje eu vou falar sobre famílias reais com suas lutas e alegrias, dificuldades e conquistas. Um estudo de um psicólogo chamado David Niven mostra que não existem famílias perfeitas, mas que é possível fazer pequenas coisas para tornar a vida muito mais feliz e prazerosa. Baseado em pesquisas científicas, hoje eu vou falar de alguns conselhos para lidar com a educação dos filhos, os conflitos entre os casais, ajudando-nos a construir relações mais saudáveis, verdadeiras e, sobretudo, gratificantes. A partir de exemplos reais, hoje nós vamos falar um pouquinho aí e aprender formas de superar as dificuldades e os dilemas comuns a pessoas que vivem sob o mesmo teto. Ok? Bom, então vamos lá, Vamos começar aí a falar um pouquinho desse tema, Hoje nós vamos falar então sobre alguns segredos das famílias felizes, baseado nos estudos do psicólogo David Niven. Bom, vamos lá então. Nós somos vamos falar de um segredo aí que ele chama de nós. Somos nós que construímos o sucesso da nossa família. Talvez você tenha tido uma infância muito difícil, com pais excessivamente rígidos e exigentes. Talvez seus pais brigassem o tempo todo na sua frente, fossem agressivos um com o outro ou bastante ausentes. Mas tudo isso é passado. E agora é você quem está formando sua própria família e decidindo como irá se relacionar com seu marido, esposa, seus filhos. Pense nisso. Por mais infeliz que tenha sido sua infância, você é capaz de criar um relacionamento completamente diferente da família que está formando e viver uma experiência feliz. Bom, gente, aqui é importante a gente lembrar que os pais sempre ensinam. Quando os pais fazem a coisa certa, eles ensinam que a gente tem que fazer aquilo. Quando os nossos pais eram, eles também estão ensinando que a gente tem que fazer diferente deles, ok? Bom, então vamos lá uma história para a gente aprender alguma coisa. Depois de criarem os 4 filhos e verem cada qual com a vida bem encaminhada, Débora e Paul sentiram um enorme vazio. O que fazer agora de seus dias? Buscando alternativas, encontraram um programa para pais voluntários no internato familiar. A função era ajudar a tomar conta de grupos de irmãos privados de família. Os pais voluntários deveriam proporcionar uma estrutura familiar para as crianças que experimentam um sentimento de abandono profundo. Débora e Paul passaram a frequentar diariamente o internato onde adotaram uma família. Constataram com muita alegria as transformações porque as crianças foram passando à medida que recebiam afeto e tinham suas necessidades diárias atendidas pelo casal. Débora aprendeu com essa experiência que o mais importante são as pequenas coisas feitas todos os dias. O internato transformou-se em um lar caloroso, onde cada criança da família que adotaram se sentia amada. Quando as crianças sentem cheiro de biscoitos que assamos no forno, elas riem e ficam felizes por estarem ali. E os abraços? Ao chegarmos e ao sairmos, exigimos um abraço apertado de cada um. Sempre disse a Débora. O casal ajuda nos deveres de casa, distribui tarefas e comparece aos jogos de futebol e basquete. Para Débora, essa vivência foi extraordinária. Ela diz: nunca imaginei que estaria preparada para tomar conta de crianças que não são minhas, mas aprendo algo novo todos os dias. E me dou conta de que é praticamente impossível estar preparado para ser pai ou mãe de qualquer criança. Você aprende na vivência do dia a dia, desde que haja afeto, respeito e um desejo autêntico de acertar. Bom, gente, aqui é importante a gente lembrar, uma lição aqui que a Débora está mostrando para a gente. Realmente, a gente nunca está 100% preparado para nada, é passando pela situação que a gente se prepara. Bom, e aqui um resultado aí de uma pesquisa, de 2001.
tanto os filhos adultos de pais divorciados, quanto os filhos adultos de pais que permanecem casados, podem alcançar um alto nível de satisfação com a família que criaram, ok? Bom, então vamos agora a mais um segredinho aí. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação. A comunicação nos aproxima. Quando avaliamos se devemos ou não compartilhar nossos sentimentos com um parente ou discutir com ele questões importantes, levamos quase sempre em conta o grau de intimidade com a pessoa. Somos próximos o suficiente para conversar sobre qualquer assunto? É importante a gente fazer essa pergunta. Mas esse raciocínio leva a um círculo vicioso. Ao optar por não dividir um assunto com o familiar, por não se sentir à vontade com ele, você evita a aproximação. Por outro lado, abrir-se com alguém pode aumentar a intimidade. Gente, para que serve família? O que a psicologia orienta? Família serve para a gente dividir as dificuldades e somar as alegrias. E a gente faz isso falando. Então, se você não fala, ou seja, você não está utilizando ali a família, né? A família não está exercendo a função adequada. Então é muito importante. Não se resolve o problema sem conversar. Então é muito importante. Lembra que falar alivia sofrimento. Tá? Muitas pessoas falam, o que adianta eu falar? Falar não vai resolver. Gente, já está comprovado pela psicologia. Falar alivia sofrimento. Se a gente não fala das nossas dores, elas não se curam. Bom, vamos então a uma história aí para a gente deixar isso claro. Não havia dúvida que Vivian, a filha de 16 anos, e Sabrina, a mãe, se amavam. Podiam passar tardes inteiras conversando sobre os assuntos mais diversos. A novela que assistiam juntas, a roupa que a filha usaria na festa de sábado, a família do pai, as colegas da escola, os planos para as próximas férias. Mas Sabrina, a mãe, sabia que estava mais do que na hora de tocar em dois temas bem profundos com a filha, sexualidade e drogas. Sabrina, a mãe de Vivian, não sentia intimidade suficiente para falar sobre esses dois assuntos. Tinha medo de invadir seu espaço e acabar perdendo sua amizade e harmonia da relação das duas. Conversando com uma amiga, a mãe Sabrina se deu conta de que devia abordar essas questões se quisesse realmente participar da vida da filha e ajudá-la. Sabrina aprendeu que é muito bom ser amiga da filha Vivian, mas que sobretudo, ela é mãe, tá? E mãe é diferente, né? Nós podemos ser também amigos, mas antes de tudo somos mães e pais. São relações diferentes. Para manter a harmonia do relacionamento, a função principal da mãe deve ser educá-la. Então, Sabrina se deu conta disso. E quebrar a primeira barreira para tocar no ponto foi o momento mais difícil para a mãe Sabrina. A mãe falou diretamente e acabou sendo ótimo. Viva aceitou muito bem, não achou a mãe invasora, daquelas que fiscaliza a vida dos filhos. Chegou a conversar que muitas vezes tinha desejado conversar sobre essas coisas com a mãe, em busca de orientação, mas tinha medo da reação da mãe. Na verdade, as duas encaravam as questões como tabus. Como as trataram com naturalidade, tudo se resolveu. Então o diálogo aqui foi fundamental. A partir daí, Vivian, a filha e a mãe Sabrina fortaleceram o vínculo que as unia e desenvolveram uma intimidade maior para tratar de qualquer outro assunto, sem preconceitos. Sabrina concluiu que deixar de falar por temer a reação do outro sempre cria algum tipo de distanciamento. Portanto, gente, é fundamental aí o diálogo. Se você quer ter uma relação próxima com seu filho, é importantíssimo ter um canal de comunicação. Lembrando, o bom pai e a boa mãe é que nem rapadura, dura e doce, tá? Vai ter horas que você vai ter que colocar o limite, tá? Não dá para ser amiguinho o tempo inteiro. Tem hora que, você vai ter uma atitude que o filho não vai gostar, mas é necessário ter essa atitude, que são os limites que devem ser colocados. Bom, vamos lá, o resultado de uma pesquisa, então, aí da psicologia. Uma pesquisa sobre a frequência com que as mães conversam sobre temas delicados com suas filhas adolescentes revelou que a disposição de discuti-los aumenta em 36% a intimidade da relação ao longo do tempo. Então, gente, tudo aqui que a gente está falando, compartilhando com vocês, são resultados de pesquisas científicas aí sobre relacionamento. Bom,
agora vou falar de mais um segredinho aí do psicólogo David Niven. As crianças precisam de outras pessoas além dos pais, isso é muito importante. No time profissional de beisebol, há sempre um técnico, cujo papel é resolver crises e promover harmonia na equipe. As equipes acham que esses profissionais ajudam muito, porque muitas vezes os jogadores se sentem mais à vontade para falar com eles de seus problemas do que com o treinador. Acontece o mesmo com pais e filhos. As crianças têm dificuldade em compartilhar com os pais desafios e problemas, porque se sentem constrangidas ou temem a reação deles. Elas precisam de um parente adulto ou de algum amigo da família em que possam confiar e com quem se sintam livres para desabafar. Gente, tanto adulto quanto criança tem necessidade de expressar sentimentos, faz parte da natureza humana. Bom, vamos então a uma história. Oscar faz parte de um grupo de advogados que trabalha como voluntários dando aulas para jovens de uma comunidade pobre. Ele lida diretamente com alunos do ensino médio. Depois das aulas, ele fica mais um tempo com eles, ouvindo-os e procurando orientá-los. Ele descreve seu trabalho como uma fusão de funções. É um professor que ensina matérias e desenvolve bons hábitos na turma. É um mediador, fazendo a ponte entre pais, professores e alunos. E é um misto de confessor e psicólogo, acolhendo dúvidas e dos adolescentes. Além de tudo, isso é um exemplo para os jovens. Ele veio de uma comunidade, esse advogado Oscar, ele veio de uma comunidade carente e passou por algumas experiências de que esses jovens enfrentam. Muitos de seus amigos tiveram a vida destruída nesse processo. Ele sabe que representa uma esperança de encontrar outras saídas para esses jovens. Ao notar que uma de suas alunas estava tendo atitudes extremamente agressivas e causando problemas na escola, o Oscar, o advogado, chamou-a para conversar. Inicialmente, na defensiva, a jovem acabou se abrindo e contando que os outros alunos zombavam dela por causa do pai alcoólatra e da mãe prostituta. Oscar sentiu a dor e a carência dessa menina. Percebeu que, em vez de ser julgada por sua agressividade, ela precisava ser entendida. Sabia que, se fosse suspensa da escola, ficaria totalmente desamparada. Ela estava muito ferida. Queria desabafar e ouvir o que eu tinha a dizer, mas não queria parecer fraca diante dos colegas. Prometi que ninguém saberia de nossa conversa e que eu estaria sempre disponível para escutá-la. Tenho certeza de que partilhar suas frustrações comigo ajudou a lidar melhor com os colegas e com sua própria raiva. Oscar, o advogado, conhece o valor dessa orientação. Para ele, teria sido extremamente valioso ter tido alguém para conversar quando era jovem. Hoje, Oscar, ao olhar para esses jovens, ele pensa, se a pessoa, se ele tivesse encontrado alguém com quem desabafar, a vida dele teria sido muito mais fácil. E é o que ele faz, a base do trabalho dele com essas crianças, que é a experiência dele. Então, aquilo que ele não teve, ele procura dar para essas crianças, para esses adolescentes. Então, vamos lá agora, gente, é um resultado aí de mais uma pesquisa aí. Estudos com meninos e meninas revelaram que a presença de um adulto confiável fora da família aumenta em 30% os sentimentos de apoio e satisfação com a vida. Bom, gente, então é fundamental aí, esse ponto aí de você estar estabelecendo aí o canal do diálogo. Bom, já está chegando aí no finalzinho do nosso programa. E eu quero lembrar vocês que os nossos programas estão todos aí disponíveis, pelo site do projeto Teófilo Otoni, Projeto Valores Humanos, www.projetovaloreshumanos.com.br, e também pelo site da Rádio Teófilo Otoni, www.radioteofilotoni.com.br. Bom, gente, eu quero aqui compartilhar uma questãozinha aí, um ganho aí do projeto Teófilo Otoni Capital Mundial dos Valores Humanos. Amanhã, dia 25 de julho, vai ser comemorado o Dia da Paz.
tá? É uma lei que foi sancionada aí, que faz parte aí do projeto Valores Humanos. Ela foi sancionada no mesmo dia que foi sancionada a lei que dá a Teoflotone o título de capital mundial dos valores humanos e que autorizou a metodologia da educação em valores humanos em todas as escolas municipais de Teoflotone, sendo o primeiro município do Brasil a ter sancionado essa lei, por isso o título também de capital mundial dos valores humanos. E amanhã vai ser comemorado aí o Dia da Paz, então vocês vão estar vendo aí na cidade, na prefeitura, na Câmara Municipal, no fórum, uma bandeira branca com magenta, com bolas magenta, é a bandeira da paz, tá? É bem interessante, amanhã vocês podem prestar atenção que vocês vão estar percebendo. E amanhã também, e por que é escolhido esse dia, né? 25 de julho também é o dia do produtor rural e também é o dia do perdão, é escolhido o dia do perdão mundial, tá? Então, é muito importante a gente começar a pensar nessa questão do perdão, né? Como a gente está sempre falando aí de valores humanos, o perdão é uma virtude, tá? Uma força fundamental a ser desenvolvida aí no ser humano, ok? Então, eu quero convocar vocês aí para começar a se fazer aí uma pergunta, né? A quem eu devo perdoar, tá? Lembra que perdoar uma pessoa é quando você lembra, fala de um fato e não sente mais raiva nem tristeza, tá? Se você não sente mais raiva nem tristeza, você perdoou. Mas se ainda sente um pouco de raiva ou tristeza, o processo do perdão ainda não foi completado, ok? Então, comece a pensar nisso, veja a bandeira, lembre da paz, e o perdão, na verdade, ele vai gerar a paz interior. Tá? É fundamental. E a paz externa é reflexo da nossa paz interna. Então, podemos colaborar com a paz externa a partir do momento que encontramos a paz interna. E sem o perdão, ela é impossível, ok? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Bom dia a todos e até semana que vem. Tchau!